Depois da grande vitória por 3-0 no clássico contra o Internacional, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, uma outra notícia começou a agitar os bastidores do Grêmio. E não tem ligação direta com a final, mas envolve dinheiro alto, Europa e um jogador que foi titular no Grenal. Estou falando de uma possível venda do zagueiro Vieri, que chamou atenção justamente em um dos jogos mais importantes do ano. No último domingo, representantes de um clube da Premier League estiveram presentes na Arena do Grêmio para observar de perto o zagueiro Vieri, de apenas 21 anos. E o detalhe é importante, eles acompanharam justamente o Grenal da final, onde o defensor começou jogando e participou da vitória por 3-0, em um jogo de altíssima pressão. O interesse não é novo. O zagueiro já vinha sendo monitorado há um bom tempo, ainda desde as categorias de base, e essa observação presencial reforça que o nome dele está sim no radar do futebol europeu. No começo da temporada, inclusive, o Grêmio já tinha recebido investidas de um clube brasileiro, mas a diretoria decidiu segurar o jogador, apostar na sequência e aumentar a minutagem dele no time principal. Então, torcedor gremista, sejam bem-vindos ao canal. Agora vamos falar direto do interesse do Newcastle sobre o zagueiro Vieri e analisar bem essa informação de uma possível venda. Então já deixe o seu like no vídeo e inscreva-se. Em janeiro, o Grêmio renovou o contrato do Vieri até o fim de 2029, mostrando claramente que o clube vê potencial esportivo e financeiro no zagueiro. Hoje, a multa rescisória gira em torno de 64 milhões para clubes do Brasil e 50 milhões de euros para o exterior, algo perto de 300 milhões de reais. Ou seja, não é um jogador fácil de tirar, e qualquer negociação passa por valores bem altos. A ESPN tem destacado nos últimos meses que o Newcastle mudou sua forma de atuar no mercado. O clube passou a olhar o Brasil e a América do Sul como fontes importantes de jogadores para o futuro, enviando representantes para acompanhar competições de base e jovens atletas em jogos decisivos. A avaliação interna é de que o nível técnico das últimas competições aumentou bastante, e a ideia agora é antecipar movimentos, observando jogadores antes que eles explodam de vez. Agora vem a pergunta que muita gente está fazendo. Se o foco são jogadores ainda em formação, por que observar um zagueiro que já é titular no Grêmio? Na minha opinião, a resposta é simples. Clubes europeus têm dinheiro, elenco grande e calendário pesado. Mesmo buscando jovens, eles também olham para atletas um pouco mais prontos, principalmente em posições onde o risco é maior. E no caso do Newcastle, isso pesa ainda mais. Nos últimos anos, o clube sofreu bastante com lesões no sistema defensivo, e um zagueiro jovem, com físico, rodagem em clássico e margem de evolução pode ser visto como retorno mais rápido. Vieri vem crescendo, ganhou espaço, mostrou personalidade no Grenal e já vinha bem antes disso. Agora, analisando de forma geral, Vieri deve um crescimento rápido. Mesmo com algumas pequenas falhas, ele se manteve em constante mudança e se adaptou ao estilo de jogo de Luiz Castro. É só nos analisarmos o seu ótimo desempenho no Grenal. Vieri é formado no clube. O zagueiro assumiu a titularidade nas semifinais do Gauchão e marcou gol. Manteve regularidade e mostrou evolução em seu jogo aéreo, leitura defensiva e tempo de bola. Claro, ainda tem pontos a ajustar, principalmente em faltas próximas da área e controle emocional em jogos grandes, mas isso faz parte do processo. O momento dele é bom, e isso inevitavelmente chama a atenção. Por enquanto, não existe proposta oficial. Existe observação, monitoramento e interesse. Qualquer avanço depende do valor oferecido, do momento da temporada e da decisão da diretoria. Enquanto isso, Vieri segue entre os titulares projetados, inclusive pensando no jogo de volta da final, no estádio Beira-Rio. Agora é esperar para ver se isso vai se transformar em proposta ou se fica só na observação. Eu, sinceramente, gostaria de contar com Vieri pelo resto da temporada, mas a gente sabe como é o futebol. Quando os valores são altos, segurar nem sempre é simples. E agora eu quero saber de você, torcedor gremista. Você venderia o Vieri se chegasse uma proposta alta ou seguraria ele, pelo menos até o fim do ano? O Grêmio está certo em proteger ou deveria aproveitar o momento? Comenta aí, quero muito ler tua opinião. E se você ficou até aqui no vídeo, deixa o like e inscreva-se. Eu conto com o seu apoio.